Uma terça-feira agitada dentro da nossa colina histórica. Terça-feira de treino no CT Moacir Barbosa. O elenco hoje se reapresentou visando completamente o jogo deste próximo final de semana contra o Grêmio pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma terça-feira também de movimentações quanto ao clássico, que vai acontecer contra a equipe do Fluminense pela terceira rodada do retorno. Para ser mais exato, a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, que inicialmente seria em Cariacica, já que o Vasco não tem a permissão de atuar no Maracanã, não pode atuar em São Januário e vinha tendo problemas com o Botafogo pelo estádio Newton Santos, está avançando e esse jogo deve acontecer aqui no Rio de Janeiro. Além dessas informações também importantes com relação a desfecho torcedor vascaíno. Uma terça-feira de reforço para o Vasco da Gama. Não para dentro das quatro linhas, mas para fora delas. A gente vai explicar tudo o que está acontecendo no nosso Vasco da Gama, numa terça-feira aí realmente muito agitada, muito movimentada, com muitas novidades, muitas informações. E você, como bom torcedor do Vasco da Gama, jamais poderá perder aqui agora este Boa Noite Gigante. Show, Vascão, porém é claro, né? Rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte aí da nossa família. Vá agora embaixo, já se inscreva no nosso canal. Tem muita gente aí que tá chegando no nosso canal e não está se inscrevendo. Eu sei que é chato pra caramba, tem muita gente e por isso que a gente diminuiu já essa introdução falando, Lucas, não fica falando toda hora de se inscrever não, ok. O canal é de vocês também, a gente está aqui para ouvir vocês e fazer aquilo que o nosso público deseja. Mas você que está do outro lado, curte o nosso conteúdo, mas ainda não é inscrito, se inscreva. Sua inscrição é de sua importância. Sem a sua inscrição, a gente não vai a lugar algum. Então, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, ajudem o nosso crescimento, deixando também o seu like, que é de sua importância para o nosso trabalho. Show de bola, Vascão. Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo sobre o nosso Cruz Maltino. E como falamos, hoje foi dia de reapresentação no CT Moacir Barbosa. Todo o elenco voltou hoje ao centro de treinamento, situado aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, visando completamente a partida deste próximo domingo contra a equipe do Grêmio. É o primeiro treino de uma série de 5 treinos que o Vasco da Gama terá para se preparar para esse jogo. Amanhã o Vasco da Gama teria que enfrentar a equipe do Cuiabá pela 19ª rodada de Campeonato Brasileiro, mas esse jogo acabou tendo que ser adiado porque o Cuiabá quinta-feira vai enfrentar o Palestino pela Copa Comebol Sul-Americana. Então, com isso, o jogo contra a equipe do Vasco da Gama acabou sendo adiado e o Vasco, é claro, ganha um tempo maior de preparação para enfrentar a equipe do Grêmio nesse próximo domingo. Hoje, todo o grupo foi ao CT, Coutinho entrou em campo normalmente, Maicon, Léo, Payet, todos os atletas estiveram hoje presentes em campo, sendo comandados pelo técnico Rafael Paiva. O Paiva terá aí, muito provavelmente, a grande maioria dos atletas à disposição para esse jogo desse próximo domingo. Diferente aí, né, do que vem acontecendo nestes últimos jogos, hoje o Paiva terá aí, muito provavelmente, grande parte do grupo, assim, para montar o elenco que quer. Coutinho, Payet, JP, Vasco aí realmente com um leque maior de opções para o técnico Rafael Paiva. É claro, João Vitor ainda segue de fora, Estrela ainda segue de fora, Paulinho Paulo e também Jair seguem se recuperando das lesões graves que tiveram. Mas é isso, Vascão focado, se preparando e amanhã, pela parte da manhã, a gente traz mais detalhes de tudo que ocorreu aí nessa tarde de hoje no CT Moacir Barbosa. Informação também importante aqui de preparação, tá? Porque o Vasco, fora das quatro linhas, se prepara para um clássico que vai acontecer contra a equipe do Fluminense. Vasco e Fluminense vão se enfrentar pela 22ª rodada de Campeonato Brasileiro. Um jogo muito importante, é claro, para o Vasco da Gama dentro da competição. É um clássico contra um rival, até porque o Vasco perdeu o jogo pelo primeiro turno, então é importante o Vasco recuperar os pontos agora no retorno do Brasileirão. O jogo está marcado para o dia 10 de agosto, às 9h30 da noite. Dia 10 de agosto, que no caso cai num sábado, 9h30 da noite, expectativa aí que onde o Vasco jogue vai ser casa cheia. Hoje,
inicialmente a ideia do Vasco da Gama era mandar esse jogo para Cariacica. Por quê? O BEP, que é o Batalhão Especial de Jogos, não deixa o Vasco da Gama atuar contra o Fluminense São Januário, é proibido, tá? O Vasco jogar na sua própria casa, e sinceramente isso é um absurdo, o Vasco não poder jogar na sua casa, é assim, algo que na minha opinião passa assim por um preconceito extremo. Eu gostaria de entender qual é o motivo, qual é a justificativa do Vasco não poder atuar num clássico do Rio de Janeiro, na sua casa no Rio de Janeiro, mas enfim, é o BEP. O Vasco não pode atuar no Maracanã porque o Maracanã é do Flamengo e Fluminense, né? Eles venceram o processo de licitação e proíbem o uso do Maracanã. Outro absurdo também, que eu não faço nem questão de entrar no caso. E o Newton Santos, que é o estádio do Botafogo, o Vasco vinha tendo algumas confusões aí fora das quatro linhas para conseguir a liberação do Alvinegro. Ou seja, de uma forma resumida, São Januário, Maracanã e Newton Santos, três principais estádios do Rio de Janeiro, nenhum deles, até o momento, estava sendo liberado para o Vasco atuar. Então, o Vasco iria enfrentar o Fluminense num clássico, nesse dia 10 de agosto, longe do Rio de Janeiro. Um clássico do Rio, longe do Rio. Bato palma, né? A gente tem que bater palma aí a todos responsáveis por essa loucura que só acontece com o Vasco da Gama. Eu queria ver se fosse Flamengo, se fosse Fluminense, se fosse qualquer outra equipe, se isso iria acontecer. Mas enfim, exatamente por esse motivo. Inicialmente o Vasco estava assim desenrolando para levar esse jogo para Cariacica, no Espírito Santo, no estádio Kleber Andrade, mas o Pedrinho vem se empenhando muito para trazer esse jogo para o Rio de Janeiro e não levar esse jogo para o Espírito Santo. Então hoje a gente teve informações que o Vasco conseguiu encaminhar um acordo com o Botafogo para mandar esse jogo contra a equipe do Fluminense no estádio Newton Santos. Inicialmente havia sido negado sim o pedido do Vasco da Gama, o grande motivador é porque hoje o CEO do Botafogo é Tairo Arruda. Tairo Arruda é sócio da Metix Capital. E qual é a relação disso com o Vasco? A Metix Capital foi uma empresa que prestou consultoria ao Vasco da Gama em 2022 no processo de criação da SAF. Então o Vasco ele deve 16 milhões de reais ao CEO do Botafogo. E isso influenciou muito, pesou negativamente para o Vasco da Gama quanto à liberação do estádio alvinegro. Mas nesse momento a informação dada, inclusive, pelos nossos grandes amigos lá do canal Atenção Vascaínos, é que as arestas foram aparadas, o caminho está sendo aberto e a expectativa é que esse clássico aconteça no estádio Newton Santos. Lembrando que no ano passado, lá no retorno, o Vasco também enfrentou o Fluminense no mesmo Newton Santos, sob o comando do técnico argentino Ramon Dias, e venceu o tricolor das Laranjeiras pelo placar de 4-2. Será que isso vai se repetir nesse ano? A gente espera que sim, né? A gente espera que novamente, assim como aconteceu no ano passado, a torcida do Vasco engula a torcida do Fluminense dentro do estádio do Newton Santos, faça uma linda festa e leve aí os 3 pontos para casa. Show, Vascão! Vamos prosseguir aqui também com o vídeo, porque é claro, temos ainda mais novidades a trazer a vocês nesse Boa Noite Gigante, como a gente trouxe, chega aí bastante movimentado. A gente, pela parte da tarde, informou a vocês sobre a situação envolvendo o reforço, né? A gente, inclusive, colocou na capa do nosso vídeo o Michael, que é um nome aí que agrada muito o departamento de futebol do Vasco da Gama. Nome, sim, que o Vasco da Gama procurou para contratar, mas as negociações acabaram não avançando muito. O motivo principal são os altos valores pedidos pelo Al Hilal, clube do mundo árabe, para a saída, para a liberação do menino maluquinho. Como é conhecido, Michael, atleta que passou aqui no Brasil por Flamengo, Goiás, jogador realmente assim, acredito que para todos de um destaque único. Mas esse assunto sobre reforços que eu trouxe a vocês lá na introdução do vídeo não é mesmo não sobre dentro das 4 linhas, tá? São reforços para fora de campo, fora das 4 linhas. Porque hoje o Vasco da Gama ainda não anunciou, mas fechou 2 nomes. Um para o departamento scout, tanto criticado pela torcida do Vasco, e outro para o departamento comercial. O Vasco, enfim, fecha com um diretor comercial, função que o Vasco da Gama já não tinha há muito tempo. O último diretor comercial do Vasco foi Caetano Marcelino, que saiu lá no ano passado. Então olha como o Vasco se atrasou nesse ano com a gestão de Lúcio Barbosa, de Alexandre Matos, de todos que participaram aí do Vasco da Gama, e principalmente essa gestão, desculpe falar, tá? Mas porca do grupo norte-americano da 777 Partners. O Pedrinho já deixou muito bem claro, né? Desde o momento que entrou no Vasco da Gama, queria fazer essa reformulação, ele bateu nessa tecla. A reformulação inicialmente por parte do Pedrinho seria reformulação gradual, lenta, mas após aquela goleada sofrida para a equipe do Flamengo, Pedrinho também deixou muito bem claro que essa reformulação iria ser mais intensa, iria ser mais agilizada, mais apressada. Não à toa, Lúcio Barbosa saiu, Kátia dos Santos saiu,
Pedro Martins saiu e o Vasco da Gama contratou o Carlos Amodeu para o cargo de CEO, contratou também Rafael Viana para o cargo de SFO, que é o diretor financeiro, contratou Marcelo Santana para o cargo de diretor executivo. As reformulações também acontecerão em outras áreas, como no departamento de scout, que, volto a repetir, é um setor tão criticado por parte da torcida do Vasco. E hoje foi-se confirmado que um novo profissional chegou aí para esse setor de análise do Vasco da Gama. É o Matheus Ferreira. Esse é o novo funcionário do Cruz Maltino. Para quem não sabe, até de uma forma muito inusitada, até. Matheus Ferreira, ele era o dono de uma página do Botafogo nas redes sociais, uma página de estatísticas e análises sobre o Botafogo. Uma página muito conhecida, inclusive, pela torcida alvinegra, que tinha mais de 44 mil seguidores. Uma página que fazia análises, assim, de fato, espetaculares. Uma página que trazia atletas que vinham se destacando no mercado do futebol sul-americano, mercado do futebol europeu. E era até uma página muito utilizada, com toda certeza, tá, por pessoas que trabalhavam internamente no Botafogo. O Vasco, olhando isso, mirou profissional, identificou como um bom nome e o trouxe para trabalhar dentro do Cruz Maltino. Então, Matheus Ferreira, dono de uma página do rival, vem para o Cruz Maltino. E olha, antes que você critique, antes que você fale, Lucas, olha que movimento ruim que o Vasco fez. Vai estar trazendo o dono de uma página do Twitter para trabalhar dentro do seu departamento de scout. Meu amigo, isso é a coisa mais normal que tem acontecido nesses últimos tempos. Muitos clubes vêm investindo sim nas redes sociais, vêm observando sim as redes sociais e contratando profissionais, scouts que trabalham já em algumas páginas nas redes. Tem muita página boa por aí, que faz um trabalho até muito melhor que muito departamento de clube. Então o Vasco, sabendo disso, foi lá, pincelou esse profissional e ele agora trabalha para o Cruz Maltino. Show, Vascão! E é claro, além da chegada de Matheus Ferreira, tem a chegada também de Renato Lasman El Kobi. Esse é brasileiro, tá? Não é gringo, não. Esse nome chega para o departamento comercial. O Vasco acertou hoje a contratação desse diretor depois de 8 meses sem ter ninguém na função. Para quem não conhece, a gente traz aqui, é claro, detalhes. Ele é profissional formado em marketing pela ESPM de São Paulo, tem um MBA em estratégia de marketing pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas. O Vasco estava aí há um tempo já buscando esse profissional no mercado. A SAF, ainda comandada, é claro, pelo grupo norte-americano, não conseguiu achar ninguém para repor essa saída. E o Pedrinho, enfim, atacou o mercado e conseguiu achar o Renato Elko. Inclusive, um profissional que trabalhou no Cruzeiro exatamente nessa função de diretor comercial. Um nome muito gabaritado, um nome muito forte no mercado, que ajudou aí a reposicionar a marca do Cruzeiro no mercado, ajudou a levar o Cruzeiro, sim, para outros lugares, e um nome até muito forte no mercado de um modo geral, não apenas com o futebol. Para quem não sabe, Renato El Kobi, Renato Lasman, melhor dizendo, né, é um profissional que é, no caso, um CEO um head, de expansão e novos negócios da Copa Energia. Um head é um cargo muito alto aí dentro da empresa. Ele trabalha para a Copa Energia, que é uma distribuidora de gás para empresas e indústrias. Pelo menos trabalhava, né? Agora, muito provavelmente, está de saída para ser o novo diretor comercial do Cruz Maltino. A gente traz aqui um vídeo de uma entrevista dele a RP Trader, um canal de YouTube, onde ele, inclusive, fala um pouquinho quem é ele. Ele até revela nesse papo, nessa conversa, que é um torcedor do Palmeiras. E é claro, né? De Palmeiras para Vasco, essa união sinistra aí, essa amizade, esse elo entre a torcida, vai ser um fator muito interessante para Renato entender mais o que é o Vasco e, inclusive, um facilitador para ter esse contato melhor com o Cruz Maltino. Bom, eu comecei minha carreira em 2004 na antiga Gillette, né? Então, era bem na época da fusão da Procter & Gamble com a Gillette, né? Quando eles compraram... eram 3 marcas, né? Gillette, Oral-B e Duracell faziam parte da Gillette do Brasil, e a Procter & Gamble compra essas 3 marcas. Eu entrei como estagiário faz bastante tempo ali, já 22 anos, e aí eu começo minha carreira, assim, eu fazia SPM, né? Então sempre tive no começo da minha carreira uma vontade maior de trabalhar com marketing ali, como no começo da carreira. Depois a gente vai falando, eu vou acabar depois me direcionando para vendas. Eu fico durante 3 anos, 2 anos de estágio, mais um na Procter, trabalhando mais em partes de inteligência de mercado, mais relacionadas a marketing. E aí eu saio de lá para entrar no trainee da Ambev em 2008.
onde eu tive uma carreira aí de 8 anos na Ambev. Ainda na Ambev, né? Começa o projeto de Copa do Mundo. Aí eu fui chamado para fazer parte da parte. Eu sou doente para futebol, sou bem. Depois vou falar mais, palmeirense, graças a Deus. E aí eu começo essa parte de execução da Copa do Mundo, né? Eu fiz uma parte bem voltada à Copa, mesmo ao evento. Então eu cuidava dos estádios, né? Então a operação do estádio, operação de abastecimento de cerveja, de gelar cerveja, então eu fazia toda a parte com a concessionária, né? Que chamava Aramark na época. Então e também a parte de comunicação, então os beer gardens, toda a parte de entretenimento das marcas Budweiser que a gente tinha lá, eu cuidei de todo o projeto, foi algo bem desafiador. Aí termina a Copa do Mundo, eu começo a fazer uma parte de marketing Brahma voltada a futebol, falava muito com os clubes de futebol, né, inclusive com o Palmeiras, e aí eu já estava um bom tempo na Ambev ali, enfim, teve alguns percalços ali depois da Copa do Mundo, estava um pouco cansado, e eu recebi uma proposta para ir para o marketing do Palmeiras. Aí não dá muito certo lá no Palmeiras, né? Uma dinâmica bem diferente, acabo saindo de lá. Aí começa um outro período da minha carreira que é mais voltado à venda B2B, né? Que complementa até muito na posição que eu estou hoje, né? Que eu tenho essa parte B2C, trade e B2B também. Eu entro na Xera, que é uma empresa de dados, uma startup do Rio Grande do Sul, foi posteriormente comprada pela Neogrid. E aí ali eu monto uma área de vendas, né, de prospecção. E aí, torcedor vascaíno, animado com o Renato Lasman? Você acha que é um nome bom? Assim, volto a repetir, tá? Um processo de reformulação que o Vasco da Gama tá passando. Nome chegando, a gente já tem um diretor financeiro, já tínhamos, né, um diretor financeiro, um CEO contratado, um diretor executivo e agora chegou o diretor comercial. Pedrinho aí com a mão na massa. Pedrinho mudando tudo, do alto cargo que é o de CEO até o cargo de departamento de análise e performance. Então o Vascão aí realmente mudando tudo com uma nova cara e é isso que a gente sempre esperou da SAF e pelo visto teve que vir alguém do associativo para pôr a mão e fazer a diferença. Vem gostando das mudanças, torcedor? Deixa aí a sua opinião nos comentários, porque a gente vai ficando por aqui. Esse foi o nosso Boa Noite Gigante, o último vídeo desta terça-feira e amanhã, às 7 horas em ponto, estaremos aqui com o nosso Acorda Vascão. Muita informação, muita novidade e muita vascainidade para você. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas!